serei breve. Essa é uma matéria que, de certo, haverá de ser acolhida por todos nós, sem prejuízos, para que nós a tenhamos de forma prática, em vigência a partir do próximo ano, em mãos muito felizes do presidente Renan Calheiros. Vossa Excelência traz, e esse ambiente é um ambiente das disputas e dos debates. Sobre o governo federal e na figura de quem representa, na parte que cabe à nossa economia, lhes são dirigidas acusações do tipo: esse é um governo perdulário, esse é um governo que não para de desconhecer o marco que há 1 ano e meio foi discutido e aprovado por nós, o arcabouço fiscal. Essa é uma acusação reiterada, eu já ouvi, Vossa Excelência, por diversas vezes. Evidentemente, Vossa Excelência nunca se furtou a deixar de estar conosco, muito menos a de estar na Câmara Federal, mostrando e desmistificando. Eu queria que Vossa Excelência, pedagogicamente, como é o seu estilo, trouxesse a conhecimento de todos nós, ou renovar ao nosso conhecimento, e principalmente quem está em casa a nos ouvir. Vossa Excelência fala sobre percentuais que nas séries de desemprego são os menores que nós tivemos. Isso não é Vossa Excelência que quer, a mim me parece. São registros oficiais, correto? Vossa Excelência fala sobre crescimento econômico, que a mim me parece também não é por ser do seu interesse que ocorra, mas são dados oficiais, correto? Vossa Excelência traz aí com muita firmeza e fala, eu queria lhe ouvir, repito, pedagogicamente, que os resultados fiscais que estão sendo auferidos agora são os melhores desde 2015. Então, eu queria que Vossa Excelência nos ajudasse a mostrar onde estão as incongruências daqueles e daquelas que se agarram a esse discurso, a dizer que o governo que Vossa Excelência representa é perdulário, dá gastança, desrespeita reiteradamente o arcabouço fiscal. Eu queria muito ouvir Vossa Excelência disso, porque é o que mais nós ouvimos aqui nas tribunas. Em primeiro lugar, eu vou repetir uma coisa importante, senador veneziano, o senhor fez questão de enfatizar, e como essa audiência está sendo transmitida, está sendo gravada, é sempre, por uma autoridade pública prestar contas, é sempre bom saber que tem muita gente ouvindo o que nós estamos falando, sobretudo quando a gente está dando dados que não são dados da Fazenda, são dados oficiais do Estado brasileiro. Nós sim teremos a menor taxa de desemprego no quadriênio da série histórica. Então, desemprego, o menor. A inflação do quadriênio, eu estou sempre falando de um mandato, porque fica mais fácil a comparação, né? Então, 4 anos, vai ser a menor inflação em um quadriênio do Plano Real. Do Plano Real. Eu nem vou falar de antes do Plano Real, porque aí é covardia, né? Você tinha, em 2 semanas, você tinha uma inflação equivalente a 4 anos de mandato. Você vai ter uma inflação em 4 anos de mandato inferior a 20%. Nós chegamos até 80% de inflação num mês no Brasil. Então vai ser a menor inflação acumulada em 4 anos do Plano Real. O crescimento médio desses 4 anos será quase o dobro do crescimento médio dos 8 anos anteriores. O déficit primário também vai ser o menor déficit primário no quadriênio em relação aos 8 anos anteriores. Se nós deduzirmos o que foi pago de calote, que nós tivemos que honrar no primeiro ano de governo, ainda os dados são ainda melhores. Em relação à receita e despesa, que é muito importante isso, é muito importante, receita como proporção do PIB, receita líquida, é aquilo que fica no bolso da União para peça orçamentária. Receita líquida vai ser a menor desde 2015, em 4 anos. E a receita líquida, perdão, fiz uma confusão. A receita líquida, ela não atingiu ainda o patamar de 2011 como proporção do PIB. Não atingiu o patamar de 2011. Quando começou, em 2011, 2012 ali, começa os gastos tributários a subir.
Então, quando o senador Espírito Amin fala do abuso de gasto tributário, ele tem toda a razão. Porque o gasto tributário começou a subir no Brasil, como proporção do PIB, a ponto de atingir 6% do PIB agora. Então, quando a gente corta gasto tributário, que é o que nós estamos fazendo, com medidas pontuais, a gente está tentando recuperar uma arrecadação líquida, como proporção do PIB, do período saudável das contas públicas, 2011 e 2013. Por que eu não pego 2010? Porque a arrecadação foi muito elevada em função do crescimento de 7,5% da economia no último ano de mandato do presidente. Então, eu excluo. E excluo 2014, que nós tivemos ali uma queda abrupta do PIB. Então, pegando esses 3 anos, nós ainda, cortando os gastos tributários, como estamos fazendo, não atingimos ainda a receita líquida desse período. Você veja como falta um pouco de honestidade no debate. E a despesa primária no quadriênio, sobretudo se excluirmos o que foi pago de dívida herdada, que não tem nada a ver com o gasto primário corrente, como é o caso dos precatórios e da indenização aos governadores, nós também, na comparação com os outros anos anteriores, vamos ter o menor dispêndio primário no quadriênio. Então, eu estou afirmando isso aqui e qualquer pessoa pode ir nos números e aceitar ou não o que eu estou dizendo, mas da forma mais transparente. Se eu estiver errado, eu vou me corrigir. Eu não tenho problema. Se alguém apontar, olha, você deu um dado errado aqui, eu vou falar, bom, de fato, não tem problema, eu vou me corrigir. Agora, eu quero saber se os nossos adversários farão a mesma coisa. Se quiserem admitir o que eu estou dizendo aqui. Estou dando dados oficiais. De novo, são dados apurados ou pelo IBGE ou pelo Banco Central. Não tem nada a ver com o Ministério da Fazenda. Estou me baseando em dados apurados por órgãos autônomos e fidedignos em relação ao que é levado ao conhecimento público. Então, quantos indicadores aqui nós falamos? Desemprego, inflação, crescimento, déficit, dispêndio, receita. 6 indicadores. Podem me corrigir, não há problema nenhum. Eu vou ter humildade de dizer errei. Agora, se o que eu estou dizendo é verdade, registrem. Porque negar uma evolução da economia brasileira nos últimos anos é importante para o país. Até para a gente continuar corrigindo os problemas que persistem. E eu sou o primeiro a admitir que nós temos ainda... E vamos ter sempre coisas a fazer.